Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas você sabe quem foi que vazou esse vídeo ou não? Não, o vídeo foi vazado, foi o seguinte, o Supremo pediu o vídeo. Não, mas como que ele, como que ele soube? O Moro pediu que fosse O Moro falou trecho. que no vídeo tinha trechos que comprometeriam o presidente da República. E aí, quando o Moro pediu o trecho, o Celso de Mello pegou e liberou toda a gravação de reunião inteira. Pô, era uma reunião privada de ministros com o presidente. E aí ele teve frases dele que depois foi deturpada pela Rede Globo. Então, ele falou assim, ó, eu tenho nojo do termo povos indígenas e povos ciganos. Odeio o termo. Ele falou, eu odeio o termo povos indígenas, eu odeio o termo povos ciganos, porque só tem um povo que é o brasileiro. Todo mundo é igual. A minha fala completa é essa. Não pegaram o resto? Deixa eu contar então, porque é importante. O que aconteceu? A Damares utilizou um termo que é os povos indígenas e os povos ciganos. Tá. Quando você fala em... Isso é exatamente aquela coisa da linguagem. Sim, do que poder, eu te expliquei. Quando você fala em povos e território, existe a autodeterminação dos povos. Então você tem o povo tcheco e o povo eslovaco. O povo eslovaco resolveu se separar do povo tcheco, dividiu e tem um território. Eles têm o direito, são dois povos e eles têm a autodeterminação de cada um de fazer o que quiser. No Brasil só tem um povo, é o brasileiro, cara. Porque o que eles estão fazendo é plantando a semente. Não estou falando que a Damares fez isso de propósito. É que a gente é inundado por esse pela nova língua da escola de Frankfurt, e a gente se leva por essa agenda deles. Quando a gente começa a falar, não, os povos indígenas... Então tem povos indígenas no Brasil? Então tem povos ciganos, eles precisam dos seus territórios. Nós, ONGs, vamos representar, ou a sociedade civil organizada vai representar. Está vendo? Aí você divide o Brasil. Você divide o Brasil. Então, veja, ali... Eu falei, eu tenho horror desse termo, daí eu continuo depois, tá disponível para quem vê. Não me interessa se o cara é preto, é branco, é loiro, índio, é japonês, é índio, nós todos somos brasileiros. Não quer sair de ré, falei exatamente assim. Só tem um povo nesse Brasil, esse povo é o povo brasileiro, a gente é todo mundo igual, cara. Sou contra o racismo, cara, mas não pode começar a criar condição para a gente perder o país. E aí saiu que você... A Rede Globo mostrou o seguinte, existem muitos casos de racismo no Brasil, tal, não sei o que lá, e aí posta só o trecho. Que você... Odeio o termo, povos... E aí o que aconteceu? O Recupero, lembra do Recupero? Sim. Que foi um ministro do... Não, ele é tucano, Recupero é tucano. Mas não mostra que você fala só um povo brasileiro? Toda essa não mostra. A Rede Globo pôs no Jornal Nacional eu falando só que eu tenho nojo do termo. Entendi. Entendeu? Então é só sacanagem. E não mostraram outro trecho que ele fala assim, a gente está conversando que a gente devia lutar. Tem gente aqui se dando bem. Fala pro povo assistir o vídeo, que ali tá no YouTube. Tá no YouTube, é um ministro, tem. São 4 minutos, cara. É um ministro falando ali. Eu tava soltando quem eu sou. Eu sou aquilo lá, cara. Um cara que tá... Nunca passei fome na vida, a não ser quando o Arthur assaltava a geladeira. Porque esse cara come pra diabo. E é magrão, assim. Não, ele não é, quando você fala assim, o cara come muito, cara, não é exagero. Ele come realmente muito. É o castigo. E daí, cara, assim, mas classe média, Brasil... De repente, estamos perdendo o país. A vida está ficando cada vez mais difícil. Tem mais corrupção, tudo piorando. Criminalidade... tô pagando advogado para sair do país, tô puto da vida. A gente entra no governo, vamos agora mudar a tábua redonda, eu tô vendo que, estamos perdendo. Aquilo tava mostrando o quê? Um cara que é paulistano, família, brasileiro, imigrante e tal, mas, tava perdendo, tava puto. Você viu o Abrão falando ali. Aí tem o Recupero, só para dar outro exemplo, que foi um cara que vazou a essência dele, né? Quando ele achou que não estava sendo filmado. O que ele tá? O Recupero é um cara tucaninho, né? Próximo dos tucanos, que foi ministro, era ministro da Fazenda na época do Itamar, mas já estava naquela costura dos tucanos. E ele estava falando o quê? Estava se vangloriando o quê? Eu não tenho escrúpulos. Lembra disso? Lembro. Então, cara, o que deixou eles assim transtornados é que eles, primeiro, não conseguiram fazer a gente parar. A gente não queria conversar. Entender, não sei se vai te atrapalhar a linha de raciocínio, mas quando você
faz esse discurso, esse desabafo nessa reunião com os outros ministros, né? Você sentiu lá que bateu ruim ou tava todo mundo, não, é isso mesmo e tal? Como que... Porque, Não, veja. A ponto de um Moro pedir um trecho... Quando eu tava lá, já havia uma divisão. Já? Tinha gente que saiu e falou, pô, meu, você matou a pau, cara. Fantástico. Né? Tem pessoas que falam, meu, fantástico. Não vou falar aqui para não expô-los. Claro, claro. Mas pessoas... Eu acho que o Ernesto eu posso expor, mas mais pessoas falaram. Teve muita ministro gente. que chegou para mim, que eu era assessor, eu andava ali. Entendi. E aí ele Tem virou gente para mim e muito falou, bem hoje, seu irmão... intencionada. Porque a reunião não tinha sido vazada ainda. Sim. Teve a reunião, que era mais uma reunião. Tem uma vez por mês, às 2 vezes por mês. E teve ministro que chegou para mim e falou assim... Nem era ministro. O cara virou e falou assim, pô, teu irmão hoje falou coisa que precisava ser dita ali, hein? Eu falei, mas o que foi? Porque eu não vi. Eu não vi ao vivo. Entendi. Mas o que foi? Não, puxa, ele falou isso. Tem gente E bem aí intencionada. depois que houve um pedido judicial para dar um trecho, e aí quando pediu o trecho, pegaram tudo e aí vazou. Teve uma, entre aspas, Mas jornalista... Por que o Moro nessa pediu isso? Ele Cara, achou assim, o Moro seria um outro podcast só pra gente falar pra do falar. Moro. Tá? Seria um outro podcast só pra falar do Moro. Mas Ele esse- tinha acusações contra o presidente que ele queria provar com aquele vídeo. Ah, entendi. E ele pediu o trecho dele com o presidente. Ah, E aí tá. o STF, quando viu que Não eu era tava... por causa da fala dele. Não. Ah, isso que eu não tava entendendo. Nada a ver. A fala dele foi depois, quando aí assistiram tudo, e aí você assistindo tudo, Claro, é maçante uma claro. reunião. A parte que ficou mais marcante é dele falando. E aí pegaram essa parte e liberaram. Entendi. Que eu já tava cercado. Mas eu tava, dos Para quem faz conservadores- direito, isso é prova ilegal. Você não pode utilizar uma prova que não foi pedida. Isso era sigiloso, uma reunião privada. Não tem nada de errado. Já tem advogado que falou, é liberdade de expressão dele. Ele estava numa reunião. Estamos aqui antes de começar aqui a gravar tudo. Tamo Falou aqui sobre várias coisas. Não, falamos de qualquer coisa aqui, Se o Lene vai e grava sem Você saber imagina. e vaza. Cara, e aí não. fala, é um crime de opinião que você cometeu. Crime de opinião, cara. E aí foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional com 120 anos de prisão. Existe um crime de opinião? Ele estava no inquérito. Era a Cara, opinião dele. Ele não deu a opinião dele ali? É. Ele não cometeu um crime. Cara, se você chegar e falar assim, pô, aqui na minha frente, aqui público, falar assim, eu te achei um cara FDP. Eu vou te processar. Pode falar, filho da puta. Não, se você me falar aqui Ah, tá. agora, em público e tal, Sei, eu posso sei. te processar. Tá. Se você tá num restaurante falando com o cara depois, fechado, longe de mim, lugar fechado. Pô, eu é acho que é um aquele Sobre cara- você? Sobre Ah, mim. entendi. Você tá no restaurante. Eu acho aquele cara um FDP. Aí é diferente. Aí alguém filma ilegalmente. Ah, tá. Viu, me manda, você tá conversando com um amigo teu no restaurante, ou numa reunião de trabalho fechada, não tá divulgando essa opinião abertamente, intencionalmente. Entendi. Não era a sua intenção que aquilo se tornasse Porra, público é uma para reunião ter fechada, cara. Mas teve um advogado chileno que falou comigo, e um advogado de esquerda. Ele falou assim, olha, eu sou de esquerda, mas o que o seu irmão falou, ele poderia falar com um megafone no meio da rua. Porque é a opinião dele, né? Então veja, Mas o que poderia acontecer com ele? qualquer coisa. Era Hoje é prisão. justamente o Então, CAFTA. Não é o CAFTA, o É processo. justamente o CAFTA. Você é inocente do Aliás, quê? me deu fome, cara. Agora pedi umas Viu? CAFTA. Tá vendo? Você, Tá vendo? você é inocente do quê? É justamente livro é- um processo o livro é tão esse. maluco. Se você leu, tem um filme também. Sim, eu vi o filme. Eu tô te falando, cara. Você não sabe de onde- mas processo do quê? É um Você não negócio sabe? meio angustiante, É angustiante. o filme, cara. Veja, É do Orson Welles o eu, filme. eu pedi... É em preto e branco. É preto e branco, mas eu não sabia que era dele. Eu pedi... Eu não, né? O advogado pediu 4 vezes para ter acesso... Porque Aos ali eu autos. não estava sendo processado. Eu estou sendo investigado. Ah, tá. Investigado. Pra ver se acha alguma Se coisa. acha alguma coisa. Se eu tenho algum envolvimento com algum crime contra a segurança nacional. Eu queria ter acesso aos autos da investigação. Coisa básica. Eu quero saber do que é. O que você está me acusando? Não me deram. E eu não lembro na época a sequência de eventos, mas isso foi o que pegou pra... Foi o estopim para ele sair. pra Porque daí sair? começou a sair em todos os jornais, plantado, provavelmente, por pessoas poderosas de Brasília, que eu seria preso. Aí você fala assim, é exagero, não é exagero? Tal, a gente foi ponderando. Daí numa reunião com o Tinha presidente... essa possibilidade mesmo. Lógico. Porra. Pô, mas foi um deputado preso, foi um jornalista preso. Depois que eu saí do Brasil, o Eustáquio foi preso. Um monte de gente foi presa. Antes disso, só tinha
Tinham poucas pessoas presas, mas já tinha dois. Já tinha. Tinha um professor e um engenheiro que era o Bronze e o Jurandir. Por esse crime de opinião? Um monte de Coisa crime de opinião. Um monte. Tá protestando, tá na rua, tá falando e tal. No caso, eles foram presos, estavam na frente da casa do Alexandre de Moraes. Então, veja. Quando você não tem o devido processo legal... O devido processo legal. Que é poder saber do que eu estou sendo investigado... Para se defender. Você está numa situação... De exceção. Kafkiana. Kafkiana. É que eu tô querendo fazer a piadinha. Eu sei que não foi engraçado porque você não riu. Não, eu tô... Quanto você me daria de chance para ser O Lene tá rindo lá, cara. E aí? É que eu tô pensando no que você falou. Então, o que acontece? Por que a gente foi moído? Por que me transformaram no burro bode expiatório da República? Não, porque eu sou ameaça. Então, mas por que o porque Bolsonaro não comprou sua briga, por exemplo? Ele comprou. Até um determinado momento. Até um determinado momento. Para continuar? Cara, ia custar provavelmente, talvez, na conta que ele fez, é que talvez ele fosse empichado. Ah, é? Sim, senhor. A ameaça de impeachment era aberta. A ameaça dele ser derrubado é aberta. Tá nos jornais, gente. Para. O tempo todo. E aí o que você faz quando que você toma essa decisão? Vocês conversam? A gente estava o presidente, o Arthur, discutindo a minha prisão. Ele falou, Abrão, se você sentir que vão te prender hoje, cara, você vem pro palácio aqui, porque daí tem que invadir o palácio. Caramba, nesse nível? Daí eu falei, não, presidente, se eles me prenderem, cara, eu acho que eles vão me deixar preso uma semana só. Então o presidente não te deu bronca, não falou nada, não devia ter falado nada em nenhum momento. Pelo contrário, cara. Apoiou. Porra, o que eles fizeram comigo, qualquer país que ainda é uma democracia... É loucura, cara. É loucura total. Você tá soltando um narcotraficante e ameaçando sem a pessoa ter direito. Eu pedi um habeas corpus preventivo. Você pode me investigar o quanto quiser e não precisa nem mostrar os autos. Só me dá um habeas corpus que enquanto você não me julgar... Eu não posso ser preso. Eu não posso ser preso. A decisão do Supremo é que a gente não julga habeas corpus. Decisão. Habeas corpus é de 1215. É um negócio de 1215. Não, aqui a gente não julga. Mas não foram todos. Foi 10 que me negaram, mas o Marco Aurélio Melo me falou, pô, não, vocês têm que dar habeas corpus para ele, cara. É o mínimo. Pelo menos julgar. Pelo menos para ver o... Então, assim, é um estado ditatorial, porque... E aí vocês têm essa reunião e como que sai a decisão? E a reunião como faz? Então, a gente está conversando, não, presidente, mas se eu for preso é uma semana. Aí Arthur falou, não. Porque eu não sei o que vai acontecer. Eu falei para ele, eu não tenho como te proteger se você for por uma papuda. Porque eles falavam isso. Se você for para dentro... A mensagem que eles mandavam, que eles chegavam... Correio eletrônico, assim, bem direitinho, assim. Você vai pra Papuda. Pode falar? Não, isso aí. Pode. E na Papuda, cara, você vai se dar mal. Tipo chega a mensagem. Eustáquio. Você não vai pra prisão especial. Ele não sabe. O Eustáquio, o Oswaldo Eustáquio é um jornalista, ele ficou paralítico na prisão. E ele foi preso por opinião. E a esposa dele e ele falam que ele apanhou na prisão. Então eu virei pra ele. Isso foi antes. Mano, isso foi antes do Oswaldo Eustáquio. 2 dias na prisão. Não sei, cara. Mas o Arthur teve a leitura correta pelo seguinte. Você vê que eles não ficaram uma semana presos. Eles ficaram meses. Quase ano preso. Eu podia ter ido pra lá e ter sido o primeiro, cara. E aí, conversando com o presidente já falou, fica muito ruim pra mim ter um ministro meu preso, cara. Não dá. Imagina, é uma situação limite do como é que tá sem precedente. Não é que eu fui preso, não é que eu seria preso porque eu roubei, porque eu superfaturei o Enem, porque eu dei financiamento para universidades privadas, 15 bilhões de reais, para as universidades privadas ganharem esse catatal de dinheiro e depois os alunos não conseguirem pagar porque eles conseguiram diplomas e profissões que não remuneram e depois a República tem que arcar agora, né? Finalmente, 15 bilhões. Não foi nada disso. Foi por quê? Porque eu falei aquilo lá. Então, cara, não é democracia para mim. Não é democracia. Nessa reunião, a gente chegou à conclusão, não, então beleza, então eu vou sair do país. Tem um vídeo da despedida. Mas sair do país resolve isso? Sim, lógico. Louco. Lógico, porque lá fora, para você implementar uma coisa dessa, precisa ter aceitação do... Não, se eu fosse para Cuba, não, né? Se eu for Imagino que não. Mas eu tô falando, qualquer país que você tem um mínimo
de rito processual, de democracia, cara, isso não existe. Ampla Mas você defesa. já tinha visto, já tinha tudo para ir para Cara, eu estava pronto pra gente... Não, se não quero tivesse, fazer- ministro, não, era mais- não. Eles falaram que ele não tinha... Não foi isso. Eu não saí dos Estados Unidos, eu não saí do Brasil pelo meu passaporte diplomático. Não? De jeito nenhum, cara. Você não sai Não pelo adianta, passaporte, né? você Tem sai que pelo ter visto. visto de qualquer jeito, no né? governo da Dilma e do Lula, tinha um monte de ministro que, em razão dos seus atos de terrorismo contra o governo americano, mesmo com pisar no passaporte diplomático, Não não podia podiam pisar pisar, lá. no Sabe solo quando você americano. faz aquele formuláriozinho para entrar nos Estados Unidos? Sei. Já cometeu algum ato terrorista contra a autoridade americana? Tem cara que escreve, da esquerda, que escreve sim. E aí ele não E pode acho entrar. que vai entrar. Não algumas pessoas da esquerda já me comentaram. Eu converso com pessoas da esquerda. Eu não vou falar aqui os nomes para não ser injusto, mas vários. Desses que apareceram nesses filmes aí contra o embaixador americano, Sei, que não pode alguns entrar foram lá. ministros, não pode pisar mesmo com passaporte diplomático, papal. Quem deixa você entrar no país é o governo do país. Eu entrei nos Estados Unidos com o visto americano. Então, assim, são Sem interferência do Bolsonaro. sem interferência, já tinha o visto americano que eu entrei tá ligado Ao Banco Mundial. ao Banco Mundial. Eu tinha um visto americano de turismo, Tá. eu iria sair do país. Com Só esse que visto já sairia. com qualquer visto eu sairia. Sem visto eu sairia, eu iria para outros países. Eu Ah, tava você iria olhando- para outro lugar, tá. Eu não iria ficar aqui para... Porque a conclusão, né, que a gente chegou, principalmente questão o Arthur... de tempo? Eu confio no Arthur muito, cara. Muito. Se eu e minha esposa morrermos, é ele que é o responsável pelos nossos filhos. É mesmo? Eu pensei que você fala que ele que era o mandante. Não, meu irmão, Pelo amor de cara. Deus. Pô, meu irmão a gente é muito A gente próximo, não teria cara. encarado essa Então história ele falou- toda sozinho. sozinho eu não cara, é aguentaria. Mas impossível. ele Se não- chegou para você, o que vocês entenderam é que era uma questão de tempo. Ia acontecer, então, de ser Não, preso. tava claro, um monte de gente pedindo pra eu falar, liga lá, pede desculpa. Foi, pelo amor avaliação de Deus. risco, cara. Foi uma avaliação de Avaliação risco. de risco que eu faço. Mas passou pela sua cabeça pedir desculpas? Não. Se pedisse, resolvia? Veja, se eles colocassem, se eles Pedisse, resolvia? não sei. O Outras Daniel pessoas pediu, pediram desculpa o Daniel e não pediu, cara. resolveu. O Daniel pediu. Porque desculpa no direito é o seguinte, quando você pede desculpa, você confessa o crime. Mas eu não pediria porque eu não fiz nada de errado, cara. Exato. E assim, eu pediria se eles colocassem uma arma na cabeça dos meus filhos. Aí eu pediria. Claro. Por isso que os meus filhos não voltam pro Brasil. Eu topo voltar para tentar reverter esse processo totalitário. Mas o que eles já passaram aqui são várias ameaças, muitas ameaças, invadir telefone das Eles crianças. hackearam o telefone de todo mundo. Meu, da minha mulher. Quem? Esses caras, meu. Hackers. Ah, os é? hackers, É. Eles invadiram todo. E da filha dele, mandaram um monte de Da foto. filha? Ele Todo tem uma mundo, filha de meus 8 filhos, anos. Todo mundo. Tem As filha mais velhas velha. também. Mas Meu garoto. a filha mandaram foto na menina, a menina de 8 anos, um celularzinho, coisa que eu não vou nem contar aqui pra vocês, cara. Então. Absurdo? É, Não, absurdo. Total, absurdo. ameaça. Ameaça, Tudo que você pra- puder imaginar, cara. Meu Tudo isso está Deus. documentado. Jogaram coisa dentro do meu prédio, tudo filmado, documentado. Jogaram coisa? Jogaram pedra, o pessoal ovo. Era vem. segundo andar em O pessoal Brasília, vem o cara pelo- veio encapuçado, Ah, tá. tinha vídeo. É uma máquina totalitária, organizada, que vai para atacar o Vai pra indivíduo. cima.